Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 36.1. Estamos dando continuidade aí na nossa jornada a respeito do estudo das energias, ok? E hoje o nosso foco é a respeito da energia mecânica, tá? Parte 2. Mas antes disso, pessoal, tem um pré-requisito para essa aula aqui, tá? Você tem que ter assistido aqui ao vídeo Trabalho, Energia e Transformação de Energia, tá? Um vídeo curtinho aí de 15 minutos e pouquinho. Ok. Para o conteúdo da aula de hoje, dá uma olhada aqui, ó. Entramos no tópico Energia Mecânica, parte 2. Dentro desse assunto da energia mecânica, né, da segunda parte, nós vamos ver, né, focar na aula de hoje, falar sobre a energia potencial, tá? Conhecer mais sobre esse tipo de energia potencial, os tipos de energia aplicados, ó, energia potencial gravitacional, outro tópico trabalhado hoje, e a relação entre o trabalho e a energia potencial gravitacional. Ou seja, esses assuntos de hoje, eles são uma continuação do estudo a respeito das energias, tudo bem? Sendo que na aula passada, você deve estar se lembrando que falamos sobre energia, relacionamos energia com o trabalho. Falamos de energia com um caráter sobre o olhar dos corpos em movimento, falamos da energia cinética. Hoje é um outro tipo de energia, que é, ó, a energia potencial. Então, pessoal, vamos nessa. Vamos lá, o que é, aí a nossa pergunta, né, geradora aqui, né, no começo da aula é, o que é a energia potencial, né? É a nossa pergunta motivadora. E aí vem a definição. Energia potencial é a energia que pode ser armazenada. Então, olha a palavra-chave aqui, ó. Ela pode ser armazenada e a qualquer momento pode ser usada, né? Fazendo com que haja a realização do trabalho. E estudamos na mecânica dois tipos de energia potencial, ok? Então, nesta parte aqui, é importante fazer um paralelo com o que já foi visto, tá? O que já foi visto? Ah, professor, na aula passada o senhor falou que um corpo que apresenta movimento, ou seja, que tem velocidade, e aí dizer que ele está em movimento, é claro que é a partir de um dado referencial, então um corpo que tem movimento e tem velocidade, naturalmente, ele tem energia cinética. E você viu lá na aula passada que essa energia cinética não poderia ser armazenada. Você gasta essa energia cinética ali, no momento, não é armazenada. E essa energia que você está vendo hoje, que é a energia potencial, esta sim pode ser armazenada no corpo. Então está aí uma diferença, né? Primeira, uma diferença importante entre os dois tipos ou manifestações de energia. Energia potencial pode ser armazenada. E aí tá, professor, aí armazenada para quê? Né? Armazenada para quê? Com qual intenção? Armazenada para, a partir daquela quantidade de energia, esse corpo pode depois, ó, vir a realizar trabalho, tá? Então, por isso que ela está armazenada. E aí, pelo fato dela estar armazenada, é que vem o nome potencial. Ou seja, existe para aquela energia o potencial da realização de um trabalho. Ele falou, ó, que interessante, está guardada e ela pode vir a ser utilizada para realizar alguma coisa. Ou seja, desenvolver o trabalho. Vamos lá, pessoal? Tá? E aqui, ó, essa classificação dessa energia potencial significa que ela pode ser do tipo energia potencial elástica, tá? E aí vai estar relacionado ao quê? A deformação de uma mola. Então você vai ter um tipo de motorização, né? E esse tipo de motorização aqui, ó, ele acompanha um sistema de molas. Então onde você tem essa mola, que ela pode ser comprimida ou alongada, você tem a deformação da mola, um ΔX. Para essa deformação da mola, esse ΔX, vai ter uma relação, né, da força elástica com essa variação ΔX. Ah, professor, então existe uma força vinculada a essa variação, né, da mola. Então existe também aí um tipo de energia que pode ser armazenada. Então, energia potencial elástica. Você pode armazenar energia. Imagina o seguinte, você pega um sistema de mola, uma mola, e você comprime. E você mantém ela comprimida. Aí você vai fazer isso aí, o quê? 30 segundos, 1 minuto? Não importa. Depois que você soltar essa mola, aquela energia que estava armazenada
armazenada na mola vai ter o potencial para movê-la, né, e transformar-se de novo aí em outro tipo de energia. Pode até vir a desenvolver o trabalho. Ah, então por isso que ela fica armazenada na mola. Por outro lado, se você esticar essa mola também e manter ela esticada por um tempo, existe uma energia potencial elástica vinculada a essa deformação, entende? Então ela está ali esticada, mas depois que você tira o fator que está prendendo, ela pode vir a realizar trabalho, porque ela tem uma energia associada a essa deformação. Ok, pessoal? Vamos lá. Existe também um segundo tipo de energia potencial, e aqui é do tipo gravitacional. Então, como você viu, existe energia potencial elástica e existe energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional, ela não tem, como no caso da elástica, nenhuma relação com deformação, com mola, nada disso. Ela vai estar relacionada à cota, ela vai estar relacionada à altura. O que leva você, talvez, a refletir um pouquinho aí, falar assim, professor, mas a altura e cota não é uma coisa assim um pouco relativa? Lembra da aula passada, quando falávamos sobre energia cinética? E lá também era um pouco relativo? Relativo por quê? Porque para eu dizer que um corpo tinha energia cinética e calcular isso, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, eu tinha que definir se esse corpo estava ou não em movimento. E para definir se ele estava ou não em movimento, dependia do referencial que eu adotava. Ah, então é um pouco relativo, concordo. Agora aqui, a energia potencial gravitacional, ela também tem um fator relativo. Mas qual é o relativo, professor? É se está em movimento, se está em repouso? Não, nada disso. Ela é relativa porque você tem que se perguntar, essa energia potencial gravitacional está sendo medida a partir de onde? De qual referência, de qual ponto de partida. Então você tem que definir qual é a tua referência, qual é o teu ponto de partida e a partir dele tomar uma medida, uma cota que essa sim vai ser utilizada para o cálculo da energia potencial gravitacional. Vamos lá, pessoal? Dando continuidade. Então, como calcular, né? Como fazer o cálculo dessa energia potencial gravitacional? Imagina aqui, você tem um objeto de massa m, e esse objeto de massa m está a uma altura h em relação a um referencial. Um objeto está aqui de massa m, está a uma altura h em relação a um dado referencial horizontal. Então entenda que essa altura ela é tomada a partir daqui. Aqui é o zero, tá? Aqui é a referência. Ok, ela desceu, então ela foi de um ponto para outro ponto. Nesse ponto mais alto, havia uma quantidade de energia armazenada, associada, uma energia potencial gravitacional. Ao descer, ela converteu parte dessa energia. Então, ela vai ter aqui no solo uma energia potencial gravitacional nula, tá? Ah, então ela vai ter uma energia potencial gravitacional nula? Exatamente, pessoal. Se aqui, é a minha referência, se o solo é a minha referência, significa que quando o objeto está no solo, a altura dele qual é no solo? É zero. Então a energia potencial gravitacional dele no solo é zero. Agora qualquer outro ponto, qualquer outra altura que você pegar a partir do referencial, ele vai ter valores de energia potencial gravitacional. Vamos lá, pessoal? Então aqui, dá uma olhada aí nos planetas, né? A energia potencial gravitacional que ele possui nessa posição pode ser calculada pelo trabalho que o peso desse objeto realiza sobre ele ao cair, né? Desde aquela posição até o nível de referência. Então você vai enxergar agora uma outra interpretação, tá? Esta energia de um ponto ao outro, essa energia potencial de um ponto ao outro, vai ser o quê? O trabalho realizado. Aí você já estudou, né, em aulas passadas, a respeito do trabalho. E ao estudar a respeito do trabalho, você deve estar se lembrando que, para calcular o trabalho, você tinha que ter uma força, pelo menos uma força, ou a resultante das forças, deveria ter um vetor de deslocamento, certo? E deveria considerar o ângulo entre os dois, entre essa força e o vetor de deslocamento. Então, nesse caso, se o corpo vai cair, né, quem é o responsável pela queda dele? A força-peso. Ah, então a força-peso vai ser o responsável de tirar ele de uma energia potencial gravitacional de um ponto e levar até o outro ponto. Logo, existe uma relação entre essa variação de energia potencial
e o trabalho realizado. Vamos lá, pessoal? Continuando. Como massa vezes gravidade é a força que atua sobre o objeto, né? Por quê, professor? Aqui, ó, por quê? Porque peso, né, é massa vezes gravidade, tá? Essa aí é a força-peso. Então, como massa vezes gravidade é a força que atua sobre o objeto e H, né, é o seu deslocamento, o trabalho vai ser o quê, então? Vai ser aqui, ó. Trabalho, né, é igual massa vezes gravidade vezes a altura, ok? Nesse caso, vamos lá. Um corpo está em queda. A força sobre ele está aqui, certo? O vetor de deslocamento dele está aqui, D, ok? Então, vamos lá. Trabalho vai ser o produto escalar entre o vetor de deslocamento, entre a força e o vetor de deslocamento, certo? Como esse corpo aqui está sujeito a uma queda, né? A força é a força-peso. Então, trabalho vai ser o quê? O módulo da força-peso vezes o módulo do deslocamento vezes cosseno do ângulo entre eles. Trabalho será igual. O módulo da força-peso é a massa vezes a gravidade. O deslocamento dele, numa queda, é a própria altura. Então, vezes a altura. E o cosseno? Vamos lá. Se a força-peso e o deslocamento estão ambos na vertical para baixo, o ângulo formado entre eles é de 0 graus. Então, aqui eu vou ter cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 graus vai ser 1. Então, está aqui, pessoal, ó, a origem da expressão que eu acabei de destacar em cima, certo? Então, por isso, professor, que o trabalho vai ser massa vezes gravidade vezes altura? Exatamente, tá? Ele vai surgir da própria definição de trabalho, a partir de força e deslocamento, ok? Vamos lá, vamos nessa. Agora vamos apagar isso aqui, né? Tá bem rabiscado. Olha só, onde tu tem o H é a altura, né? A altura em metros. Onde tem a massa do corpo, massa se mede em quê? Quilogramas. E o trabalho realizado, pessoal, é em quê? É em joule, né? Energia. A aceleração da gravidade vai ser em quê? Metros por segundo ao quadrado, ok? Então, essas são as unidades que você tem que lembrar. Caso o exercício não te forneça, né, os dados nessas unidades, você vai ter que fazer as devidas conversões de unidade. Se o objeto de massa M está numa altura H, acima do nível de referência, esse objeto possui uma energia potencial gravitacional relativa a esse nível, né, que vai ser expresso por essa equação. Energia potencial é igual a massa vezes gravidade vezes altura, tá? Onde, olha só, a equação é a mesma da anterior. Significa que se ele está num ponto, né, e ele vai para o solo, e ele vai daqui para cá, essa energia potencial gravitacional da equação que a gente está revelando vai ser equivalente ao trabalho realizado, tá? Serão iguais, nesse caso aí. Como calcular, a relação entre o trabalho e energia potencial? Vamos lá. Um corpo de massa M, inicialmente a uma altura HA, tá? Então, se ele está no ponto A, eu vou chamar essa altura de HA. Acima do nível de referência, olha aqui o meu nível de referência. Quando ele desloca verticalmente do ponto A para o ponto B, ou seja, ele vai descer até aqui, ó, até o ponto B, tá? Então, aqui no ponto B, vou chamar de HB. Pronto, tá? O seu peso, ele faz o quê? Realiza trabalho. Perfeito. Então, ele desceu, foi de um ponto ao outro, o peso, a força-peso, realizou o trabalho. Significa que o trabalho de A até B, né? Aconteceu desse ponto para esse ponto, por esta variação de energia potencial gravitacional. Relacionando as duas coisas, eu vou ter isso aqui, ó, que o trabalho, né, realizado aqui de A até B, quando ele se desloca de A até B, vai ser a massa vezes a gravidade multiplicado por essa diferença de cotas, ou seja, a altura no ponto A menos a altura no ponto B, certo? Significa que se eu fizer a multiplicação distributiva, ou seja, se eu pegar o mg, multiplicar por HA, pegar o mg, multiplicar pelo HB, eu vou ter essa expressão aqui, né, menos essa expressão aqui.
E você reconhece essas duas expressões? Você reconhece as duas expressões? O que elas significam? Olha só, aqui em cima está aqui o trabalho realizado de A até B vai ser massa vezes gravidade vezes cota de A menos cota de B. Quando eu faço a multiplicação distributiva, eu obtenho massa vezes gravidade vezes a cota A menos massa vezes gravidade vezes a cota B. Bom, mas massa vezes gravidade vezes a cota A é quem? É a energia potencial no ponto A. E esse massa vezes gravidade vezes HB é quem? É a energia potencial no ponto B. E aí a expressão acaba ficando com essa cara aqui, ó, que o trabalho realizado, né, para deslocar um corpo de A até B vai ser a energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B. Energia potencial gravitacional. Neste ponto, eu vou destacar algo importante aqui, atenção. Nesse caso, pessoal, está escrito aqui de A até B, mas você tem que ter um certo cuidado, né? Diferente de quase tudo que aparece na física, nesse caso aqui vai ser trocado. Quando está aqui A e B, não quer dizer que eu vou pegar o final menos o inicial. Nesse caso vai ser o inicial, a energia inicial, menos a final. Ou seja, o A é quem? É o ponto de onde ele estava. O B é o ponto para onde ele foi. Então, nesse caso, para o trabalho, não vai ser final menos inicial. Vai ser valor inicial menos o final, ok? Vamos lá. Podemos concluir que, quando um objeto se desloca de um ponto A para um ponto B, o seu peso realiza um trabalho igual à diferença entre as energias potenciais gravitacionais desse objeto, né, naqueles pontos. Isto é, trabalho realizado de A até B é a energia potencial gravitacional no ponto A menos a energia potencial gravitacional no ponto B. E aí, pessoal, vamos ao primeiro exemplo, né? Vamos esquentar. Falei da teoria. Vamos colocar em prática, vamos fazer o exercício. Vamos lá. Um vaso de 2 kg está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa, né? De 0,4 metros de altura. Sendo a gravidade aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e ao solo. Então veja que essa pergunta, ela deixa claro o caráter relativo, né, que existe na energia potencial. Por que o caráter relativo? Porque, ora, eu vou estar calculando essa energia potencial em relação à mesa e, ora, eu vou estar calculando essa energia potencial em relação ao solo. Significa que na mesma questão, ele está adotando dois pontos diferentes, né, como referência. É claro que não ao mesmo tempo. Em um cálculo você vai tomar como referência a mesa e em outro cálculo você vai tomar como referência o solo, tá? Você não pode considerar os dois simultaneamente. Perfeito? Vamos lá, pessoal? Então, começando. Massa igual a 2 kg, altura, né, 1,2 metros e outra altura, 0,4 metros. Somando as duas alturas, você vai ter 1,6 metros, ou seja, a altura dele em relação ao solo. A energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa vai ser o quê? A massa, né, que é 2 kg, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e aqui, ó, a altura em relação à mesa, 1,2 metros. Multiplicou, pessoal? 2 vezes 10 vezes 1,2, obtemos o quê? Que a energia potencial é de 24 joules. Perfeito. Agora, a energia potencial, ó, do vaso em relação ao solo, tá? Ao solo. Em relação ao solo, vai ficar como? Vai ser massa vezes gravidade vezes a altura em relação ao solo. Então, massa, 2 kg, gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura dele em relação ao solo, 1,6 metros. Ou seja, se ele está, olha só, a 1,2 metros de uma mesa, né? E a mesa está a 0,4 em relação ao solo, significa que esse ponto em relação ao solo vai ser de quanto? 1,2 mais 0,4, que vai te dar a altura de 1,6, tá? Então, multiplicando aí 2 vezes 10 vezes 1,6, obtém-se aí, ó,
32 joules, tá? E aí você vai ter o quê? A energia potencial em relação ao solo. Naturalmente, pessoal, aquele referencial que vai estar mais afastado vai te dar mais energia potencial gravitacional do que o que está mais próximo, certo? Considerando que a massa do objeto é constante, a gravidade, né, naquele ponto vai ser aproximadamente constante, o referencial mais afastado vai te dar uma energia potencial maior, tá? Vamos lá. Continuando, próxima questão da FUVEST de São Paulo. No rótulo de uma lata de leite em pó, lê-se o valor energético 1.509 kJ por 100 gramas, ou seja, ele está falando aí que é 361 quilocalorias. Se toda a energia armazenada em uma lata contendo 400 gramas de leite fosse utilizada para levantar um objeto de 10 quilogramas, a altura máxima atingida seria de aproximadamente quanto? Aí a questão pede para considerar a gravidade como aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Então vamos lá. 100 gramas equivale a quanto de energia? Equivale a 1.509 quilojoules. 100 gramas. Na questão, ele está dizendo o quê? Que vai ter, cadê? Uma lata contendo 400 gramas. Ah, então é 400? Então eu vou pegar o valor de 100 gramas, que é o 1.509, vou multiplicar por 4, certo? Multiplicou por 4, deu quanto? 6.036 quilojoules. Vou escrever o quilo, tá vendo o casinho aqui, ó? Vou escrever esse casinho como 10 elevado à terceira. Então vai ficar 6.036 vezes 10 à terceira joules. Essa é a energia, ó, para 400 gramas. Agora vamos lá, a massa do objeto 10 quilogramas, gravidade aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e como toda a energia do leite, né, será utilizada para elevar o objeto, podemos dizer que toda ela será convertida em energia potencial gravitacional, ou seja, vai converter de uma energia, de uma forma da energia para outra forma da energia. Ou seja, a energia, né, que tem armazenada no leite será integralmente convertida para energia potencial gravitacional. E aí a equação, né, você vai ter aqui o valor que nós encontramos da energia do leite, a massa do objeto 10 kg, a gravidade 10 e a altura é o que nós queremos descobrir, tá? Você vai ter aqui 10 vezes 10 que vai dar 100, tá multiplicando o H, né, passou dividindo, então ficou este valor aqui do lado esquerdo, eu apenas escrevi aqui, ó, 10 à terceira como 1.000, ok? Dividido por 100. Dividiu, deu quanto aqui? Deu 6.036 vezes 10 e com isso obtemos 60.360 metros. Convertendo para quilômetros, né? Andando aí 1, 2, 3 casas, 60,36 quilômetros. Essa seria a altura, né, que seria possível você levantar o objeto. Ou seja, é bem fora da realidade essa altura, né? Por isso que essa proposição da conversão integral da energia do alimento para uma energia potencial gravitacional, ela é apenas hipotética. Exemplo 3. Um conjunto de luminária de 6 kg está pendurado a 2,8 metros de altura do piso e acima de uma mesa de 0,8 metros de altura. Sendo a gravidade de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, determine a energia potencial gravitacional da luminária em relação à mesa e em relação ao solo. Então está aí uma nova questão, né, similar àquela anterior, com os dois referenciais que você deve calcular. Energia potencial gravitacional em relação ao solo. Então vai ser o quê? Massa 6, gravidade 10 e altura 2,8, tá? Então multiplicou, né, os três aqui, ó, você vai ter uma energia potencial gravitacional de 16,8 joules. Agora, a energia potencial gravitacional da luminária em relação à mesa. Aí você vai ter quanto? Massa 6, gravidade 10. Aqui, ó, a altura em relação ao solo menos a altura da mesa. E você vai ter 6 vezes 10 multiplicado por 2. Tá? Fez essa multiplicação, obtém esse aqui, 120 joules. Questão 4. Exemplo 4. A castanheira do Brasil, Bertholletia excelsa, também conhecida como castanheira do Pará,
é uma árvore alta e bela, nativa da Amazônia. As castanheiras do Brasil normalmente atingem entre 30 metros e 50 metros de altura e de 1 metro a 2 metros de diâmetro. Produz um fruto chamado ouriço, que tem peso médio de 750 gramas e constitui-se em uma resistente cápsula que não se abre espontaneamente, abrigando em seu interior entre 10 e 25 sementes. O ouriço cai quando maduro e é coletado no chão para a extração da castanha. Supondo que um ouriço de massa igual a 700 gramas se desprende de uma altura de 40 metros, né? A sua energia potencial no instante de se desprender é... Então, vamos lá. Né? Se desprendeu, ó, caiu. A equação da energia potencial gravitacional vai ser o quê? A massa multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura. Então, vamos lá. Massa, 0,7 kg. De onde apareceu 0,7? Né? 700 gramas, né? Dividiu por 1.000, 0,7 kg. Então, a gente tem que trabalhar em quilogramas. Então, 0,7, gravidade 9,8 e altura 40 metros aqui. Ó. Então, multiplicou, obtemos aqui 274,4 joules, tá? O que vai corresponder à letra C. Exemplo 5. Um coco de massa 450 gramas está em queda livre, né, no campo gravitacional da Terra e não há nenhuma força dissipativa atuando. Em determinado ponto, ele possui uma energia potencial em relação ao solo de 9 joules, tá? A altura do coco em relação ao solo é de... Então, essa questão ela é um pouco diferente das anteriores, né? Porque as anteriores ele te dava a massa do corpo, a altura dele, certo? E a gravidade. Então, e pedia energia potencial gravitacional. Nessa questão, aqui ó, essa questão, ela já troca a ordem disso, certo? Ele te fala a massa do objeto, olha lá, ó. Ele te fala a massa do objeto, ele te dá a energia potencial gravitacional e ele não te informa a altura. Então como é que eu faço? Então você vai utilizar a equação potencial gravitacional e descobrir a altura. Ou seja, ele inverte a ordem do que ele quer saber em relação às questões anteriores. Vamos lá, pessoal? Então, vai ficar assim. Ó. A equação trabalhada é exatamente igual a que a gente estava trabalhando. Vai ficar assim. Energia potencial gravitacional, né, no ponto mais alto, igual a massa vezes gravidade vezes a altura nesse ponto mais alto, no ponto A. Nesse caso, quanto que é a energia? 9 joules. Ele menciona aqui, ó, 9 joules. Massa do objeto, ó, 0,45. Por quê? De novo, aqui tá 450 gramas. A gente não trabalha em grama, né? A gente trabalha em quilograma. Então, você vai dividir por 1.000 e vai obter 0,45 quilograma, tá? Então, 0,45 quilogramas. Gravidade, né? 10 aproximadamente e a altura é desconhecida, certo? Multiplicando 0,45 por 10, obtém-se 4,5, né? Aí eu mantenho o 9 aqui. Esse 4,5 está multiplicando H, vai passar dividindo. Então, você vai ter 9 dividido para 4,5, que vai te dar quanto? 2. Como se trata da altura, é o quê? 2 metros, ok, pessoal? E aí, ó, a resposta vai ser condizente com a letra D. Vamos lá, exemplo 6, da PUC de Minas Gerais. Um ciclista desce uma rua inclinada com forte vento contrário ao seu movimento, com velocidade constante. Pode-se afirmar que, letra A, sua energia cinética está aumentando? Vamos lá, energia cinética está aumentando? Letra B, a sua energia potencial gravitacional está diminuindo? Letra C, sua energia cinética está diminuindo? Está diminuindo? Letra D, sua energia potencial gravitacional é constante? E letra E, a sua energia potencial gravitacional está aumentando. Então, pessoal, vamos refletir um pouquinho sobre essa questão. Vamos pensar aqui. Letra A, sua energia cinética está aumentando.
Energia cinética é massa vezes módulo da velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá? Se eu digo que a energia cinética está aumentando, vamos lá. Se eu digo que a energia cinética está aumentando, significa que a massa dele está aumentando? Não, né? A massa do ciclista é constante. A velocidade do ciclista está aumentando? Então, para eu falar que a energia cinética está aumentando, nesse caso, a velocidade deveria estar aumentando. Ah, professor, mas aqui no enunciado está falando isso aqui, ó. Velocidade constante. Falou, então se a velocidade é constante, a energia cinética não está aumentando, tá? Se a velocidade é constante, a energia cinética é constante. Por quê? Porque não tem mudança da velocidade, tá? E aí essa primeira alternativa aqui, ó, a letra A cancela, tá? Está incorreta. Vamos lá, pessoal. Então, letra A, você entendeu por que não é a letra A, né? Não está aumentando, pessoal. A energia cinética, ela é uma constante, tá? Vamos seguindo. Letra B. Na letra B, opa. Aí. Na letra B fala assim: sua energia potencial gravitacional está diminuindo. Então vamos lá. Sua energia potencial gravitacional está diminuindo. No enunciado diz assim, ó, um ciclista desce, né? Uma rua inclinada. Ah, interessante. Então aí tá a dica, né? Aqui, ó. Aqui, um plano, certo? Ele está descendo, né? Isso é uma bicicleta? Tá, é para ser uma bicicleta, né? Ele está descendo aqui, ó, certo? Se ele está descendo, vamos lá, nesse ponto aqui, a altura é uma. Quando ele chegar aqui, a altura vai ser outra. Quando ele chegar nesse ponto aqui, a altura vai ser outra. Quando ele chegar nesse ponto aqui, a altura vai ser outra. Até que ele vai chegar cada vez mais próximo de um referencial aqui, ó, horizontal. Em outras palavras, se ele está descendo uma rua inclinada, significa que se eu fizer um eixo H aqui, de altura, ele está cada vez mais reduzindo o valor da altura dele. Como a energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura, aí nos faz refletir, né? Vamos lá, nos faz refletir. Para a energia potencial estar diminuindo, significa que a massa dele é constante, perfeito. A gravidade dele é constante, né? A gravidade local é constante, sim. E aqui a altura, professor, deveria estar diminuindo. E é exatamente o que acontece, tá? Se ele está descendo uma ladeira, ó, aqui é uma altura, aí depois passa mais um tempinho, ó, ele está em outra altura menor, vai reduzindo, pronto. Então, sim, a energia potencial gravitacional está diminuindo, tá, pessoal? Então, aqui, ó, sua energia potencial gravitacional está diminuindo. Então, a letra B está coerente, tá? Vamos nessa. Então, letra B, coerente, certíssima. Letra C, sua energia cinética está diminuindo? Não, pessoal, a gente já discutiu sobre isso. A energia cinética dele não está diminuindo. A energia cinética dele é constante. Como ele está descendo com velocidade constante, a energia cinética dele é constante. Então, aí não é a letra C, né? Letra D, sua energia potencial gravitacional é constante? Também não. Não é constante. Como ele está descendo a ladeira, as velocidades dele, final, né, vai ser maior que a inicial. A altura final dele vai ser menor que a inicial. Então, a energia potencial gravitacional não é constante. E letra E, a sua energia potencial gravitacional está aumentando. Falso, não está aumentando. Como ele está descendo a ladeira, ele vai para alturas cada vez menores. Então, a energia potencial gravitacional está diminuindo, não está aumentando. E aí, fica como resposta qual? Ó, a letra B, tá? Resposta letra B. Sua energia potencial gravitacional está diminuindo. Ok, pessoal? Vamos aí à próxima questão, ó, questão Enem. Se liga no Enem. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas, vamos lá.
As etapas de um dos saltos, né, de um atleta estão representados na figura. Eita caramba, olha as etapas aí. Ó. Etapa 1, acompanha. O que ele faz? O atleta corre com a vara. Então, ele está correndo. Ele está pegando a máxima velocidade que ele pode aqui. Certo? Ele está correndo com a vara, etapa 1. Etapa 2, o atleta apoia a vara no chão. Entendi. Então aqui ele está aumentando a velocidade dele, ao máximo que ele pode. E aqui ele está colocando essa vara no chão, está apoiando. Ou seja, a velocidade não está mais aumentando aqui, né? Etapa 3. O atleta atinge certa altura. Por quê? Porque ele fez o salto. Certo? Ele fez o salto com vara. Então, ele foi aqui, né? Tinha um obstáculo. Tinha um determinado obstáculo. Então, ele queria passar esse obstáculo e... É isso, né? Então, esse ponto aqui é o ponto de altura máxima, né? Nessa altura máxima, ele está aqui em etapa 3, ó. O atleta atinge certa altura, que é a altura que ele quer superar o obstáculo aqui, ó, que ele não pode tocar, certo? Essa é a etapa 3. Etapa 4. O atleta cai, né, em um colchão, naturalmente. Então, vai ter um colchão aqui e ele vai cair. Perfeito. Desprezando-se as forças dissipativas, ou seja, força de resistência do ar, força de atrito, né? Então, deixando tudo isso de lado, não levando em consideração esses cálculos, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que... Então, assim, pensando na conservação da energia, né? O que tem que acontecer? Vamos lá. Letra A. A energia cinética, né? A energia cinética, tá lembrando dela, a energia do movimento? Representada na etapa 1, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa 4. Olha que interessante, etapa 4, energia potencial elástica. Não, né? Não faz sentido isso, pessoal. Não faz sentido isso. Vamos lá, aqui ó, energia cinética, etapa 1, ok. Etapa 4, energia potencial elástica. Não, de forma alguma. Vamos lá. Etapa 1, ele está correndo, energia cinética. Na etapa 4, ele está caindo no colchão. Ou seja, aqui a energia potencial gravitacional dele é 0 e ele chega com certa velocidade, né, na queda. Então aqui não tem energia potencial elástica, certo? Não tem energia potencial elástica, ok? Então, essa letra A... Opa, vamos apagar aqui. Pronto, essa letra A aqui, pessoal, não faz sentido, tá? Não faz sentido. Letra B. A energia cinética, representada na etapa 2, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa 4. Então, a etapa 1 é a etapa da energia cinética, que representa a corrida dele. A etapa 2, ele vai tensionar, né, a vara, adquirindo certa energia potencial elástica. Então, ele vai somar a velocidade, a energia cinética dele, com a energia potencial elástica. Então, de fato, a etapa 2, aqui ó, não é a etapa da energia cinética, vai ser uma etapa de soma da energia cinética que ele tem com a energia potencial gravitacional, da energia potencial elástica no tensionamento dessa vara. Então, a B está incorreta. C. A energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3. Opa, é isso mesmo, hein? Ó, energia cinética, etapa 1, convertida integralmente em energia potencial gravitacional na etapa 3. Perfeito. Se isso aí acontecer, ele teve o máximo, né, de altura. E aí a resposta, pessoal, é exatamente essa, a letra C, tá? A letra D, vamos comentar brevemente aqui. A energia potencial gravitacional representada na etapa 2 seja convertida em energia potencial elástica na etapa 4. Tá errado, né? A etapa 2 é uma soma de energia cinética com potencial elástica e a etapa 4 é só energia cinética. Ele está chegando com velocidade no colchão e energia potencial gravitacional nula. Letra E.
Letra E, a energia potencial gravitacional representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica na etapa 3. Incorreto. Na etapa 1 se trata da energia cinética e na etapa 3 se trata da máxima energia potencial gravitacional. Ok? E aí só confirmando, então, resposta pessoal, letra C. Ok? Então, pessoal, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. E, ei, eu espero que você tenha gostado, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.